Bora, fiel, se liga agora nas palavras do Dorival sobre essa vitória do Corinthians 3-0 sobre o Capivariano, e também falou sobre as lesões do lateral esquerdo Hugo e também do Caio César, que saíram ainda no primeiro tempo, e já projetou o jogo de domingo contra a Porcada na Neoquímica Arena. Confirmou a negociação do Kaká com o Atlético Paranaense. O zagueiro pode estar de saída do Timão. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Antes de abordar o jogo, foram 3 gols de jogadores das categorias de base do Corinthians, né? O Guinegão, e você promoveu a estreia, durante o seu trabalho você promoveu a estreia. O Dieguinho, você promoveu a estreia como titular, e o Kaique da mesma forma. O quão especial é para você ver 3 jogadores da base marcando os gols, e o que tem de diferente no seu trabalho que faz com que os garotos se sintam tão à vontade em momentos como esse? Obrigado. Eu fico feliz de acompanhar, né? Acompanhar um momento como esse, para mim é muito importante. A base do meu trabalho sempre foi isso. Eu sempre procurei em todos os clubes, independente de elenco, de momento, de situação financeira, o que fosse. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade, sem que se force um momento, sem que se acelere, se apresse toda e qualquer situação. Eu acho que esses garotos estão lá, serão talvez aí o maior legado de todos nós para com o clube. Eu não tenho dúvidas que esses meninos aí daqui a pouco estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser, valores interessantes para o clube. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter de não abandonar esse tipo de trabalho, melhorarmos ainda mais as condições que são dadas dentro do clube, pontuar também que quem prepara são as categorias de base, a gente só lança. Então é uma diferença muito grande isso. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe, chamando a responsabilidade, o que é fundamental, acreditando naquilo que eles estejam realizando. Eu acho que é importante você ter a confiança de poder lançar, ter a coragem de poder lançar. Eu acho que isso daí, graças a Deus, eu aprendi lá atrás, e desde a minha primeira equipe, que foi Figueirense, profissionalmente, eu sempre dediquei um tempo muito grande a esses jovens valores, porque eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Dorival, aqui embaixo à sua direita. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria saber se você teve alguma atualização. É claro, a gente sabe que os exames são nos dias seguintes, né? Mas você perdeu 2 jogadores por lesão no primeiro tempo. Caio parecia um problema na coxa. O Hugo até mais grave, saiu chorando. Já teve algum contato, algum primeiro diagnóstico do que pode ter sido? E se preocupa a situação de qualquer um dos dois? Obrigado. Não, ainda não temos assim uma certeza. Eu prefiro evitar alguma coisa. Vamos aguardar até amanhã para que tenhamos aí sim uma posição mais definitiva, né, em relação e mais segura em relação àquilo que aconteceu no dia de hoje. Eu acredito que o do Hugo seja um pouco mais sério do que a situação do Caio, mas não tão quanto ele imaginava. Eu acho que é alguma coisa aí, deve ter alguma coisa, mas se Deus quiser, é muito longe daquilo que ele pensou. Boa noite, professor. Julia Fernanda, da Rádio Craque Neto. O Corinthians veio reserva para o time de hoje, mas com a lesão do Hugo, o Bidu acabou entrando no finalzinho do primeiro tempo. Isso mudou muito o tempo de descanso, assim, o planejamento que tinha para esse jogador de descanso para a partida de hoje? Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos... o objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo. O desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. Dorival aqui, Henrique Vigliotti, central do Timão. Ainda dentro dessa questão da lateral esquerda, a gente sabe que o Hugo teve esse problema que você falou, que
talvez tenha sido até mais leve do que ele imaginou ali no momento, mas o Corinthians também está negociando em relação ao Anrileri para que ele retorne à equipe, ele que estava no ano passado. Como está essa negociação no momento em relação ao Anrileri, se ele pode ser anunciado ainda nesta semana pelo clube, pelo que você tem de informação? Olha, ainda não temos a certeza, depois o Marcelo pode passar com mais segurança aí a situação. É uma negociação que está em andamento, mas ainda não efetivada. Dorival, boa noite, Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. A minha pergunta para você é sobre outro filho do Terrão, no caso específico do João Pedro Tchoca. Hoje ele fez o seu primeiro jogo após o retorno da Itália, e eu queria que você fizesse uma avaliação do jogo dele e entender se ele correspondeu às suas expectativas. Muito obrigada. Foi muito bem, mesmo tendo um tempo sem treinamentos, ele enfrentou a situação sem problemas, jogando com confiança, já conhece nosso sistema, nossa metodologia, eu acho que não teve dificuldade. Imaginávamos que talvez sentisse um pouco pelo período que ele ficou afastado de treinamento, mas foi muito bem, não teve problemas nenhum. Eu acho que é isso que a gente quer, espera e que tenha um retorno aí muito favorável daqui para frente. Dorival, Felipe Belli, portal SCCP News. Eu queria saber de outro jogador. Rodrigo Garro hoje pôde jogar um pouco mais, jogou 70 minutos, e é um jogador que é muito visado pela parte física, né? E eu queria saber se você consegue dar uma atualização, se ele já está conseguindo jogar os 90 minutos, e se você conta com ele pro resto da temporada, são e salvo. Eu acho que ele vem evoluindo, vem ganhando minutos importantes. Eu não tenho dúvidas que ele vai atingir as suas melhores condições. Teria condições de jogar 90 minutos, só que nós temos um jogo muito importante no final de semana. Eu tentei dar uma preservada para que nós possamos ter toda a equipe em condições de poder fazer uma grande apresentação, até porque é um jogo complicado, um jogo difícil, onde nós temos que pensar sempre em estarmos com todos os jogadores em condições e recuperados para a partida seguinte. Dorival, aqui, boa noite. Matheus Ribeiro, da TV Globo. Eu queria te perguntar a respeito do Vitinho, porque hoje ele fez o 24º jogo dele, ele já deu 4 assistências, né, contando com o ano passado também, mas ainda não marcou nenhuma vez. Hoje ele sai também, vê o Kaique, que é um concorrente de posição, marcando. Você sente que ele tem ficado um pouco ansioso com relação a essa primeira vez que ele pode marcar com a camisa do Corinthians? E é algo que vocês conversam, você tenta deixar ele um pouco mais tranquilo de que esse gol vai sair na hora certa? O que você pode falar pra gente a respeito disso? Eu acho que o Vitinho é um jogador vivido, experiente, maduro, não tem motivos nenhum, caso esteja acontecendo esse tipo de situação, mas não tem motivo que ele continue sendo útil, continue dando a sua colaboração, o gol vai sair com naturalidade, é só a gente ter calma, paciência. Não vejo problemas nisso. Dorival, boa noite. Gabriel Oliveira, do GE. Eu queria que você falasse do Guinegão, né? Porque quando ele ganhou as primeiras oportunidades, ali marcou uma sequência de gols, e naquela oportunidade você já falava, né, que os jovens da base têm essa oscilação, né? E aí ele passou por isso, né, dessa baixa de passar um tempo sem marcar gol, sem ter oportunidades. Como que você trabalhou isso com ele, para ele também dar essa volta por cima, né, depois de tanto tempo sem marcar, fazer esse gol hoje? Obrigado. Continuar fazendo com que ele acredite, que isso seja um fato momentâneo, como nós sempre pontuamos. É natural isso, os jogadores oscilarem um pouco nesse processo. Eu já falei para vocês, na minha opinião, o jogador ele consegue uma regularidade, alcançar sim uma maturidade para que ele possa atuar com uma sequência de uma maneira regular, ele tendo entre 80, 85 a 120 jogos. Os jogadores oscilam nesse período, nesse processo. Não que não possa ser acelerado tudo isso, mas a grande maioria, às vezes, tem que chegar nesse momento para que possam encontrar aí uma estabilidade. Eu acho que isso vem acontecendo agora com o Bidon. Eu não tenho certeza, mas acho que passamos aí de 100 jogos já com o Bidon, não é isso, Olavo? Então, é mais uma amostra de que é uma observação que a gente faz de longo tempo, de convivermos com esses garotos aí durante um período muito longo, onde o lançamento é uma coisa, depois a manutenção, a sequência, isso tudo cria uma oscilação natural pela própria
pelo próprio momento do atleta, né? Um momento que ele está buscando um amadurecimento e um crescimento. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Ultimão. Bom, gostaria de saber sobre o Kaká, que novamente não esteve entre os relacionados para a partida. E eu queria saber se isso tem relação à lesão que ele teve ou uma possível negociação do jogador com outra equipe. Tem alguma coisa em andamento, nós estamos aguardando um desfecho, eu não posso arriscar colocando um jogador nessa situação. Dorival, boa noite. Vinícius Nasa, Dimensão Esportiva. No final do jogo, perto dos 30, você colocou o Memphis Depay para jogo para conseguir realmente... a estratégia foi para melhorar a partida ou visando o final de semana para ganhar mais tempo de jogo para já se estabilizar já no Paulista? Um pouco de cada coisa. O Memphis foi um dos que jogaram menos com a gente ao longo desse ano. Ainda precisa de uma minutagem um pouco maior. Pensamos até em colocá-lo um pouquinho antes, mas as coisas estavam desenvolvendo com uma boa dinâmica, não achamos conveniente. Seguramos um pouco, mesmo assim foi importante para ele, para que ele volte a ter um pouco mais de atividade e, em cima disso, uma melhor condição para o jogo do final de semana. Dorival, Marcelo Nascimento do Tic Tac Sports. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Felipe Longo. Ele vem ganhando algumas oportunidades sob o seu comando, mas também fala-se de uma possível chegada do João Ricardo até o fim da temporada, né, por empréstimo. Como que você avalia a atuação do jovem goleiro da base do Corinthians e quais os planos que você tem para ele ao longo de 2026? Obrigado. Eu acho que foi uma atuação hoje bem segura, muito mais regular nos 90 minutos, demonstrou uma confiança grande. Eu acho que é isso que nós queremos. É um processo que também vem evoluindo a cada momento. É um jogador que tecnicamente ele é muito bom. Eu espero que ele continue nesse processo. Caso venha acontecer uma situação futura, será por uma necessidade. Eu acho que nós vamos caminhando de acordo com as necessidades que vamos observando. Dorival, boa noite. Camila Fachola, da Rádio Coringão, aqui. O desempenho dos garotos hoje os coloca como opções para o derby? Obrigada. Olha, eles estão dentro do elenco e eles são sempre uma ótima opção. Alguns vão ganhando um espaço um pouquinho maior que os outros, aí vai depender naturalmente de cada um deles. As oportunidades serão dadas com certeza. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Voltamos com o Campeonato Paulista. Você sabe, o Corinthians não jogou no final de semana porque estava ganhando a Supercopa contra o Flamengo. Foi a campo nesta quinta-feira e ganhou, mesmo poupando titulares. Quem traz os detalhes do jogo com o Capivariano é a repórter Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o Capivariano na Neoquímica Arena na noite desta quinta-feira. Placar de 3-0. O Corinthians, que entrou em campo com os jogadores reservas, os titulares ficaram no banco. Alguns foram poupados até da partida. O Hugo Souza, goleiro, e o Carrilho nem vieram para o jogo. Foi uma partida importante em que o Corinthians conseguiu garantir os 3 pontos. Caio César foi titular, mas precisou ser substituído depois de sentir dores. O Capivariano chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. O Hugo, lateral esquerdo, saiu de maca depois de um lance e chorou. Bidu entrou e foi dele a assistência para o Dieguinho abrir o placar logo no início do segundo tempo. Depois foi a vez de Guinegão aumentar o marcador. Aos 35 minutos, novamente um cria do terrão. O Memphis ajeitou e Kaique fez um golaço. O Corinthians conseguiu renegociar sua dívida aí de 1,2 bilhão com a União, né? Essa dívida aí tá rolando uns 20 anos, é FGTS, é um monte de coisa que o Corinthians devia, né? Somava quase 1,2 bilhão. E conseguiu um desconto de 46,6%, certo? E aí, agora vai pagar 679 milhões reais em 120 prestações. Né? Isso, e deu como garantia o Parque São Jorge e o dinheiro do time Mania. Essas foram as garantias que o Corinthians ofereceu para poder fazer esse acordo aí, né? Então, alguma parte que, por exemplo, a parte que for da Caixa, vai pagar em 60 vezes. A parte que for da União, que tem que pagar lá outras
outras taxas e tudo, vai ser em 120 vezes. A gente não sabe os valores de cada parte dessa aí, mas o total aí é 679 milhões que o Corinthians vai pagar agora, né? E uma dívida que vinha rolando aí 20 anos já, né? E aí conseguiram negociar. Ponto pro presidente, né, mano? Então, Motinha, com relação a esse tipo de dívida, que envolve governo e tudo mais, muitas vezes aí não é só clube de futebol que se beneficia. Muitas vezes aí tem até esses multirões do governo para fazer esses acertos aí com empresas ou fazer acertos aí também com pessoas físicas, quando tem alguns impostos que estão atrasados. Porque pro governo, Motinha, tratar isso como um fundo perdido também é ruim. Então, às vezes é melhor você retirar juros da frente e receber talvez uma parte do que você teoricamente deveria receber no montante total, do que você não receber nada. E para o Corinthians também é importante, Mota, inclusive, eu espero que essa administração e as próximas tenham vergonha na cara e cumpram com o que estão propondo agora. Esse tipo de acordo, Mota, é bom para o clube também. Isso gera credibilidade na praça, mano. E o Corinthians, não que ele seja um grande exemplo, tá? Porque o Corinthians, durante décadas, ele vem sendo aí o seu Madruga do futebol. Mas pelo menos agora, Mota, por exemplo, o Corinthians ele poderia já com esse dinheiro do Transferban, já que ele saiu de algumas pendências aí no começo do ano, sair contratando a Deus dará como já fizeram em outros momentos, quando um Rubão, por exemplo, era um diretor de futebol. Mas agora, diante do que está acontecendo aí na gestão do Osmar Stable, a contratação do Marcelo Paes, para mim, é um grande trunfo. É um grande trunfo. Porque o Corinthians ele não está metendo o pé pelas mãos. E mesmo com os pedidos do Dorival em contratar Rony ganhando um caminhão de dinheiro, em contratar Alisson ganhando um caminhão de dinheiro, sendo que a gente sabe que é contratar um desfalque, o Marcelo Paes falou, a minha negociação por esse jogador vai até aqui. Então quando você pega uma pessoa decente num cargo importante, a tendência é você fazer menos merda. Não é dizer também que não vai fazer. Porque do ser humano também às vezes a gente tem que esperar tudo. Ainda mais quando a gente fala de um clube do tamanho do Corinthians, tem pressão daqui, tem pressão de lá. Mas eu acho que nesse ponto aí, Motinha, voltar a pagar contas e ter um nome limpo na praça, não é um trunfo positivo não, assim, em termos de, olha, tá vendo como eu sou bonzinho. Isso é obrigação, isso não é virtude. Você ser um bom pagador é obrigação de qualquer bom caráter, qualquer clube que tenha decência tem que fazer. Porque o Corinthians ele não pode, Mota, muitas vezes aí fazer o que ele fez, por exemplo, com o Cuiabá. Por mais que o presidente do Cuiabá, de vez em quando, aí até passe do ponto para falar do Corinthians, mas ele tá na razão dele. Assim como o presidente do Tadieres também tava. Esses clubes, quando eles têm um jogador, Motinha, que serve talvez aí como um alicerce para pagar contas, não só desse ano, mas como do próximo também, cara, quanto que o Tadieres vai arrecadar, por exemplo, numa venda de um jogador igual o Garro? 7 milhões de dólares. Cara, qual que é o próximo jogador do Tadieres que vai valer isso? Então não é um negócio que tá pintando o Adeus dará ali, é uma árvore chamada Tadieres que tem vários jogadores de 7 milhões. Às vezes esse jogador ele vai pagar a conta de 2 anos, mano. Assim como o Ranieri pro Cuiabá também. Então parabéns pro Corinthians aí por ter feito a obrigação. Então isso foi uma vitória importante pra gente chegar ali a 11 pontos e colar no pelotão de cima. Acho que a gente tá em quarto ou quinto. Sei que a gente tá um ponto atrás da porcada e domingo com certeza a gente vai passar esses caras na tabela, porque de repente se a gente decidir um mata-mata contra eles, poder de novo decidir em casa. Aliás, não, o ano passado. Ano passado a Copa do Brasil foi lá na casa dos caras, né? A gente eliminou lá o Paulistão, a gente ganhou aqui. Então é importante, até porque quem tá em primeiro é o Novo Horizontino, em segundo o Bragantino, ou em terceiro. Mas, cara, que vitória 3-0. Primeiro tempo ali começou muito bem. Caio César joga muito, é liso demais, cara, um foguetinho, dribla muito bem, tem um bom passe. Infelizmente se machucou ali, acho que foi a posterior da coxa. Espero que não seja grave. E depois que ele saiu, o time deu uma baixada. O primeiro tempo ali foi meio sonolento, não gostei muito do Corinthians. Alguns jogadores ali, pelo amor de Deus, o Charles, muito fraco. Hugo, também o lateral esquerdo, muito fraco. Se machucou, aparentemente ali no joelho, né? Pode ser que tenha sido ligamento. Se for ligamento, é 9, 10 meses fora. Aí, mais do que nunca a gente vai precisar de um lateral esquerdo. Tomara que o Gileri esteja retornando. E no segundo tempo o time dá uma melhorada e sai os gols com o Dieguinho, o Guinegão e o golaço do Kaique de fora da área com a tabelinha ali com o Memphis. Acertou um chute no ângulo. E, cara, a gente tá lançando bons jogadores. O Kaique é muito bom, cara. É muito bom também. Dieguinho é muito bom. Infelizmente, eu acho que ele vai perder um pouco de espaço com a chegada do Caio César, que joga na mesma posição que ele. Jogadores aí que pode render um bom dinheiro pro Timão. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Tantel Prozich, valeu, nós.